Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje dando continuidade à série de aulas aí sobre histologia e hoje vou estar falando sobre o tecido conjuntivo ósseo. Isso mesmo, hoje o tema da nossa aula é o tecido ósseo, o tecido conjuntivo ósseo. Se você ainda não assistiu anteriormente os outros vídeos, vou estar deixando nos cards aí para que você possa estar assistindo os vídeos anteriores, que são também de suma importância aí para quem está se preparando para algum tipo de prova, de avaliação, estudando aí na escola, histologia. Então, o nosso tema é tecido conjuntivo ósseo. Antes de começar a falar sobre o tecido conjuntivo ósseo, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e, se possível, também deixe seu comentário e compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar o tecido ósseo. Então o tecido ósseo vai formar os ossos dos animais vertebrados, com exceção aí dos peixes cartilaginosos, que vão ter aí o seu esqueleto formado por cartilagem. Então todos os outros demais animais vertebrados vão ter os seus esqueletos aí formados por ossos. O osso vai possuir aí uma matriz óssea ou uma matriz intersticial. Essa matriz aí vai conter sais de cálcio, fósforo e uma porção orgânica de proteínas aí, com predominância do colágeno. Colágeno muito importante, que vai dar um pequeno grau de flexibilidade aí para os ossos. Os ossos vão possuir basicamente três tipos de células: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então esses são os três tipos de células que formam aí os nossos ossos. Então essa aqui é uma estrutura de um osso longo, tá? Esse é um osso longo. Ele vai ter um canal chamado de canal medular, tá? E ele vai ter também aqui na parte final a medula, uma espécie de um osso esponjoso, e ele vai ter aí um canal perfurante e um canal central por onde vai estar passando aí vasos sanguíneos aí para fazer a nutrição das células do tecido ósseo, e também vai passar nervos, a inervação aí dos ossos. Então essa é a estrutura básica de um osso longo, tá galera? De um osso longo, como por exemplo o fêmur. Então aqui mostrando, com maior detalhe essa estrutura interna de um osso longo. Então esse osso, ele vai ter uma cavidade chamada de cavidade medular, e encobrindo esse osso vai ter uma pele chamada de periósteo, tá? Que vai formar uma pelinha aqui que protege aqui, dá suporte também aos músculos, muitas vezes, que vão estar ligados a esse periósteo. Então esse periósteo é uma espécie de uma película que envolve o osso. Isso é fácil de você ver quando você vai comer uma costela de vaca ou de porco, por exemplo, e aí você vê depois da carne, dos músculos envolvendo aquela costela, sempre vai ter uma camadinha que parece um tipo de carne, meio amarelado, meio branco. Aquilo ali é o periósteo, que envolve todo o osso. Então nós vamos ter aqui os osteônios, que está ampliado aqui. Esse osteônio, ele vai possuir as lamelas, ele vai possuir um canal central. Neste canal central vai passar uma arteríola que traz o sangue e uma vênula que leva o sangue do osso para o coração. E também vai ter aí
o nervo, né, responsável pelas sensações, né, dos nossos ossos. Além disso, vão possuir pequenas, como se fossem pequenas rachaduras, que nós chamamos isso aí de canalículos. E aí nós vamos ter as células, né, como o osteócito, por exemplo. Essas células vão estar dentro de cavidades e vão estar ligadas aí por canalículos e lacunas, por onde passam os nutrientes, sais minerais, água, né, que vão aí para fazer a nutrição deste osteócito. Então aqui mostrando em maior detalhe aqui, né, esse corte interno aqui dos ossos, mostrando aqui os canais perfurantes, canais esses que eu já disse por onde passam as arteríolas, né, as vênulas e também os nervos, tá? Então eu vou ter vários canais perfurantes, vou ter o canal central também. Canal perfurante são esses canais transversais aí que ligam geralmente um canal central ao outro. E nós vamos ter também aí trabéculas de ossos esponjosos. Então, né, nós vamos ter sempre também esses ossos esponjosos aqui mais no meio dos ossos, mais aqui próximo da cavidade medular do osso longo, nesse caso aqui. Então essa é a estrutura interna de um osso longo. Vamos falar melhor, com mais detalhe então, do tecido ósseo. Os ossos, né, vão ser formados principalmente aí pelo tecido ósseo. Além desse tecido ósseo, ele vai conter gorduras, vasos sanguíneos e vai ser recoberto pelaquela capinha que nós chamamos de periósteo, que é uma camada de tecido conjuntivo, né, vascularizada e inervada. Quais são as funções inervada? Quais são as funções aí dos ossos? As funções, né, dos ossos relacionam-se aí com a realização dos movimentos. Então, para nós termos movimento, nós necessitamos de ter alavancas formadas aí pelos ossos, e essas alavancas vão ser tracionadas pelos músculos, né, ocasionando aí o movimento, né, do nosso esqueleto, como aqui dos dedos da mão, por exemplo. Tenho as alavancas, os ossos ligados nesses ossos. Eu tenho aqui os músculos que, quando se contraem e se relaxam, né, ocasionam aí o movimento, tá? Além disso, esses ossos vão ter a função de sustentação do corpo e de proteção de órgãos vitais. Então nosso corpo todo, coração, pulmão, vão estar envoltos em caixas ósseas, né, como a nossa caixa craniana aqui, que envolve e protege o nosso cérebro, e a nossa caixa torácica, que protege o nosso coração e os pulmões. Essa caixa torácica vai ser formada por alguns ossos, como o externo, as costelas e a coluna vertebral. Então as costelas vão estar sendo ligadas da coluna vertebral, vindo até o externo, se ligando aqui no externo, formando uma espécie de caixa que nós chamamos de caixa torácica. Agora vamos falar um pouquinho do processo de ossificação. Lembrando que o osso nem sempre foi osso. A princípio existia-se um molde aí, né, formado por cartilagem, e aí nós vamos ter dois tipos de ossificação. A ossificação intramembranosa, que é o que vai acontecer com os ossos do nosso crânio, e a ossificação endocondral, que é o que vai acontecer com as nossas vértebras, tá? Em que consiste essa ossificação? A ossificação nada mais é do que a substituição do tecido conjuntivo, né, existente anteriormente, que é o molde. Esse tecido conjuntivo, né, é o cartilaginoso. Ele vai ser
substituído aí, né, pelo tecido ósseo. E isso vai acontecer de duas formas, de forma intramembranosa e endocondral. Aqui nós temos mostrando, né, a ossificação intramembranosa, onde eu vou ter aqui as células ósseas sendo formadas, né, dentro intramembranosa, dentro aqui da cartilagem. Então isso acontece a partir do mesenquima embrionário. E a endocondral nós vamos ter o molde de cartilagem. Cartilagem essa hialina. Para quem não sabe o que é uma cartilagem hialina, eu recomendo que assista a aula anterior, onde nós falamos de todos os tipos de cartilagem. Lá é explicado muito bem o que é uma cartilagem hialina. Então nesse caso aqui a ossificação vai acontecer, né, dentro aqui dessa cartilagem hialina, que vai funcionar como um molde também, né, onde vai estar formando aí as nossas vértebras. Então esses são os dois tipos de ossificação. Então essa é a estrutura aqui de um osso longo, né? A parte interna aqui é chamado de canal medular. Essa parte toda longa entre uma cabeça e a outra do osso, que nem o pessoal fala, nós chamamos de diáfise. A cabeça em si, né, a ponta dos ossos, nós chamamos de epífise. E anteriormente, entre a diáfise e a epífise, nós temos a metáfase. Essa metáfise é uma parte responsável aí pelo crescimento do osso durante a fase juvenil. E aqui, né, entre a metáfise e a epífise, nós vamos ter o osso, né, um osso compacto, um osso esponjoso também. Aqui eu tenho o osso compacto, que vai dar uma rigidez muito grande, e aqui o osso esponjoso, onde eu tenho a medula, que é o tecido hematopoiético aqui, que nós vamos ver mais adiante, que é um tecido responsável pela produção do sangue. Então esse tecido hematopoiético faz parte aqui, né, do osso esponjoso, tá dentro do osso esponjoso aqui. Então aqui mostrando, né, uma articulação. Nós temos aqui a cartilagem epifisária de crescimento, que então aqui eu tenho a cartilagem epifisária de crescimento deste lado, e aqui a cartilagem epifisária de crescimento do outro lado. Aqui eu tenho o que nós chamamos de metáfise e aqui a epífise. Então entre a metáfise e a epífise nós vamos ter essa cartilagem epifisária de crescimento, que durante a nossa fase de crescimento, desde que nascemos até chegar à idade adulta, ela vai ter células passando por divisão celular, formando essa cartilagem que vai crescendo, que vai sendo depois substituída por tecido ósseo, até que chega o momento da nossa fase adulta, que essa cartilagem epifisária de crescimento ela desaparece, ela cessa, e nós paramos aí de crescer, né, porque não tem mais essa cartilagem epifisária de crescimento. Então muito importante, o que nos faz crescer em estatura, aumentar o nosso tamanho em altura, em estatura, é justamente a cartilagem epifisária. Essa cartilagem que vai estar, né, separando aqui a epífise, né, da diáfise, onde vai ter células que vão estar se dividindo constantemente, né, aumentando essa cartilagem, que por consequência vai sendo aí ossificada, né, levando ao crescimento da nossa estatura, tá? Então muito importante vocês anotarem isso aí. Quando nós falamos em ossos, nós lembramos dos esqueletos. Então vou falar um pouquinho aqui dos tipos de esqueletos. Nós vamos ter vários tipos de esqueletos, desde os insetos até nós, os mamíferos. Os insetos, por exemplo, eles possuem um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, tá? Então esses invertebrados, como barata, como os insetos em geral, uma abelha, uma mosca, como os próprios moluscos, os artrópodes em geral, eles possuem aí esse
né, esqueleto externo, né? Alguns moluscos possuem esqueleto externo, que é aquela concha, tá? Então esse esqueleto externo ele não vai ser formado por osso, ele vai ser formado por proteínas, né, como a quitina, por exemplo, que forma o exoesqueleto dos artrópodes, ou outros sais minerais que vão formar as conchas dos moluscos, por exemplo. E nós vamos ter os esqueletos internos, também conhecidos aí como endoesqueleto. Nesse caso, o nosso esqueleto é desse tipo. É um esqueleto interno, também conhecido como endoesqueleto. Os animais que possuem esse tipo de endoesqueleto vão ser as esponjas, que vão possuir, na verdade, apenas espículas calcárias, que vão dar sustentação, né, ao corpo dessa esponja. Os equinodermos, que possuem placas calcárias, que não são ossos, e nos cordados, que é o nosso caso, que possuem aí, né, o esqueleto ósseo ou o esqueleto cartilaginoso. Esqueleto formado por cartilagem é o caso do esqueleto dos tubarões e das arraias, que possuem um esqueleto não formado por osso, mas sim por cartilagem. Por isso nós chamamos geralmente esses peixes de peixes cartilaginosos. E nós temos o esqueleto ósseo. Quem vai possuir esqueleto ósseo vão ser os peixes ósseos, os vertebrados tetrápodes, que são os vertebrados que possuem 4 patas, como os anfíbios, os répteis, as aves e nós, os mamíferos. Então só essa observação para você anotar aí, que nós, seres humanos, temos aí endoesqueleto ósseo, sendo este, né, o maior depósito de cálcio do nosso corpo. Então olha só, além do nosso esqueleto proteger órgãos, dar sustentação ao corpo, possibilitar o movimento, ele funciona também como depósito de cálcio do nosso organismo. Isso é muito importante anotar, né, essa outra função do esqueleto. Então esse aqui é um esqueleto humano. Basicamente nós vamos ter um esqueleto central, onde é formado pelo crânio, pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo externo, né? Esse esqueleto é chamado, né, de esqueleto axial, tem a ver com o eixo, né, axis, eixo, e os braços, ombros, pernas, pelve aqui, né, a famosa bacia, né, e esses são os ossos apendiculares, que tem a ver com as apêndices. Então essa é a estrutura aqui do nosso endoesqueleto. Esse esqueleto vai ser todo coberto pelos músculos, que vão se contrair, permitindo a movimentação, tá? Então essa é a estrutura do nosso esqueleto. E essa foi a nossa aulinha aí, bem básica, bem tranquila, né, sobre tecido conjuntivo ósseo, sobre o esqueleto humano, os tipos de esqueleto. Não se esqueçam de anotar. A minha recomendação é sempre fazer as anotações do que você entendeu. Se você não quiser anotar no seu caderno, você pode anotar inclusive aqui nos comentários, colocando o que você entendeu. E se tiver alguma dúvida também sobre o esqueleto, sobre os ossos, coloca aí também nos comentários, que terei o maior prazer em respondê-los assim que for possível. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.